E aí, tudo bem? Prontos para mais um episódio do Consicast? E aí, você já refletiu sobre a potência que existe na trajetória de uma mulher negra no mercado de trabalho? No dia 25 de julho, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data que vai muito além da luta. É também sobre conquistas, sobre legado, competência e muita transformação. É o momento de reconhecer o protagonismo dessas mulheres e valorizar as suas contribuições em todos os espaços da sociedade. E aqui nesse episódio do Consicast é um convite para uma conversa profunda e inspiradora sobre carreira, representatividade, liderança e, por que não, propósito. A gente vai falar de desafios, sim, mas principalmente sobre habilidades, sobre estratégias e a força que faz da mulher negra um pilar essencial para a construção de ambientes mais diversos, humanos e inovadores. E para essa conversa eu tenho a honra de receber aqui ela que é professora, publicitária, também doutora em mídia e tecnologia, Karina Nascimento. Doutora Karina Nascimento, obrigado pela sua presença, que prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. E ela vai partilhar conosco a sua caminhada profissional, enfim, os seus aprendizados, o que ela acumulou, né? E o principal, a sua visão sobre o papel das empresas e também da sociedade na promoção de um mercado de trabalho mais justo e também plural. Prepare-se então para uma troca poderosa que coloca no centro histórias que merecem ser ouvidas e celebradas. No ar mais um episódio do seu Consicast. Karina, para a gente começar, conta um pouquinho para a nossa audiência. Nós estamos no YouTube, estamos também no Spotify, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional, né? E falar um pouco dos caminhos que você percorreu e os principais aprendizados que te marcaram, né? Que marcaram a tua jornada até aqui. Nossa, trajetória, são muitos anos, né? São várias fases, foram muitos lugares, assim, que eu trabalhei, mas, assim, eu queria começar dizendo que se eu tô aqui é porque alguém acreditou muito na educação. E a minha família, em especial o meu avô, ele era um entusiasta da educação. Então, assim, em casa, eu sempre fui incentivada a estudar. Até na casa da minha avó faleceu recentemente, tudo, mas ainda se guarda livros, enciclopédias, tudo que você possa imaginar. Então, eu sempre fui, vamos dizer assim, a queridinha, porque eu era filha única, neta única, sobrinha única, então as atenções eram todas para mim. Até o povo fala que eu sou meio mimada, mas não tem como ser mimada em família pobre. Isso aí não existe. É verdade. Então, assim, eles me incentivaram demais. Então, sempre, ao invés de pensar no trabalho, eles falaram, Karina, primeiro você estuda, você se prepara, aí depois você entende como que você vai conseguir compartilhar isso no ambiente de trabalho. Uhum. Então, foi um pouco diferente, assim, o que eu percebo é que muitas famílias mais empobrecidas, que é o caso da minha, por exemplo, primeiro tem que dar conta do trabalho para ajudar a família e depois, quem sabe, voltar lá para frente para estudar, né? Já com seus 30, 40 anos para voltar a estudar. Não tem a oportunidade de escolher. Exatamente. E na minha família foi totalmente diferente. Tanto é que, assim, a minha infância, eu lembro de momentos, assim, muito afetuosos, muito carinhosos, assim. Então, até se alguém perguntar para mim, você sofreu algum tipo de preconceito na infância? Não lembro, não sofri, porque eu não lembro de realmente ter sofrido isso. Porque, assim, a minha família me blindou muito também para a questão racial. Então, eu fui entender sobre racialidade muitos anos depois. Então, eu curti muito minha infância, estudei, fui depois fazer o ginásio, fiz CTI, e aí eu queria ser alguém realmente na vida, né? Que nos anos 80, né? A gente é um pouco dessa época. Exato. Não tem aquela coisa, que você vai ser quando crescer. Você pensava muito, né? Nossa, muito. Um projeto profissional de muito, vida. muito. Porque eles falavam, você tem que ter uma profissão também, mas você tem que estudar, o que você vai ser quando crescer. Eu acho que hoje essa geração nem fala muito, né? Do que vai ser quando crescer. E tínhamos a feira de especialidades e com 16, 17 anos a gente já tinha que escolher Exatamente. a profissão a seguir, né, Karina? Exatamente. Era até um pouco mais... Eu vejo, assim, que na nossa época tinha uma certa pressão para saber o que você queria ser, né? Hoje...
as pessoas até fazem faculdade um pouco mais tarde, né? Mas era quase que obrigação da nossa geração fazer com 17, E 18 hoje você anos. faz uma faculdade, de repente não é aquilo que você quer, você faz uma especialização em outra Isso, área, isso. você migra e faz um curso mesmo à distância. É Exato. muito mais maleável hoje em dia, né, essa questão Exatamente. profissional do que era antes da nossa época. Exatamente. Então foi muito essa coisa assim do estudar. E aí, quando eu terminei o CTI, na verdade, não, durante o CTI, eu fiz estágio na EDUSC, na editora da Universidade do Sagrado Coração, na extinta EDUSC, Uhum. e lá tinha o estágio supervisionado de 360 horas. E era uma obrigatoriedade, onde eu fui bater a portinha na USC mesmo para fazer o estágio. E lá na EDUSC, o Luiz Eugênio, que eu acho que você conhece Grande Luiz bem, Eugênio, né, sim, falecido, falecido. ele incentivava muito a gente. Vocês precisam fazer mestrado. Se vocês quiserem ganhar mais, tem que fazer mestrado. Porque o que ele entendia? A gente que era de um grupo mais desfavorecido, vamos dizer assim, a nossa possibilidade de uma mobilidade social seria através do estudo. Mas o Luiz Eugênio, e quem vai lembrar, e quem é de Bauru e passou pela área da educação, ele tinha muito essa mentalidade de vencer pela educação, Exatamente. pelo viés da educação. Exatamente. Então isso foi muito, assim, muito posicionado, né, nas nossas mentes naquela época. Então eu fui seguindo o jogo. Aí eu fiz a faculdade, tive bolsa, né, né, a bolsa lá quando a gente trabalhava. Aí ele me incentivou para ir no mestrado, aí ele fazia o doutorado na época na USP. Aí eu fui até assistir a defesa dele lá na USP, lá na FEFELESH. Achei incrível aquilo. E ele ficava, vai fazer mestrado, menina, vai fazer mestrado. E fui fazer o tal do mestrado menina. Fui e fiz. E aí que eu entendi que seria possível também entrar para a área da educação. Você falou que você é filha única e teve aquela blindagem gostosa, né, de filhos únicos. Eu também sou filho único e a gente sabe daquela, né, do paparico gostoso que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, os nossos pais tinham que trabalhar duro para nos dar um ambiente um pouco melhor e mais tranquilo para o estudo, principalmente. Conta um pouco dessa sua fase da adolescência para a juventude, onde a sua família precisou fazer uma escolha, né, de deixar a Karina envolvida nos estudos e não ir para o mercado de trabalho. Conta um pouco da relação dos seus pais com você nesse momento. Foi um momento muito importante de construção de vida, né? Sim, muito importante. Foi exatamente aos 16, né? Porque como eu fiz o CTI, era uma escola profissionalizante, então já tinha uma aspiração de que aquilo ia me formar como uma profissional e que de alguma forma ia ajudar na construção ali da minha casa, da minha família. Então, me ajudar a estudar, ou deixar eu estudar, e ao mesmo tempo entender que aquilo seria importante para o profissional, eles tiveram que equilibrar muito fortemente isso, porque assim, a gente não vivia num berço esplêndido, né? Mas em algum momento meus pais fizeram muitas renúncias, assim, para que eu pudesse estudar. Né? E eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, também não foi tão tarde, mas assim, eu percebia que em algum momento eles estavam ali quase que respirando por aparelhos para me deixar estudar e para que aquilo realmente não fosse substituído, mas quem me ajudava também, eles, né, nós, a família, quem ajudava muito financeiramente era meu avô. Então assim, meu avô pagou curso de inglês, meu avô me pagou balé, pagou jazz, pagou aula de teclado, de violão, então eu era neta única, né? Então ele meio que me assessorou nessa parte artística também. Então ficava aquele bem bolado entre pais e também meus avós. A sua graduação foi em publicidade. Em publicidade. E quando você graduou, como é que foi a sua mentalidade para continuar seguindo e trilhando o caminho da educação? Sim, eu queria muito trabalhar com pesquisa, já naquele tempo, por conta da influência da editora. Então, quando a gente ia para a Bienal de Livro, eu achava aquilo mágico, incrível, e falar do autor, e por que escreveu, qual foi a investigação científica que teve para fazer aquele livro. Então, eu sempre fui mais do lado da pesquisa. Eu trabalhei em agência também, mas eu percebia uma latência mais forte em mim para pesquisa. Então, por isso que eu segui de uma forma assim, um pouco mais, com mais força, com mais energia para a área acadêmica. Então, aí eu fui para a FIB, né? Mandei meu currículo para a FIB, acho que 2007. Aí não lembro. Enfim, em algum momento eu mandei o currículo para a FIB. E eu estava fazendo mestrado na época, então foi o que ajudou eu a entrar. Quer dizer, eu não tinha terminado o mestrado, mas estava fazendo o mestrado. E como eu tinha dado algumas aulinhas, assim, em ensino médio, de informática, então, assim, digamos que a didática básica com pessoas, eu tinha um pouquinho.
E aí a primeira aula que eu dei na FIB foi de informática. Olha que engraçado, né? E aí vem, então, o processo da FIB. É, E a FIB vem, então, a construção sua do mestrado, doutorado, e você lecionou também na FIB. isso, eu leciono até hoje na FIB. Até hoje na FIB, É, claro, sim. lá são 18 anos que eu tô lá, entrei lá em 2007. É que as coisas foram tudo muito juntas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tava que eu trabalhava Nesse na processo da Edusc, graduação até o doutorado, deu o quê? nossa, olha, é que 10 teve um anos? gap. Ah, teve um gap. É, Você deu eu uma terminei janela. isso, eu terminei o mestrado em 2009 e comecei o doutorado em 2021. Olha. Aí, nesse período, fui para agência, fui trabalhar em agência, aí fui entender o mercado corporativo e etc. Eventos, né, e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu estava no mestrado, eu também estava na Edusc e também estava na FIB. Eu fazia quase que um turno, assim, triplo. Ô, Karina, e nesse processo, a sua identidade enquanto a mulher negra, Uhum. quais foram os fatores que influenciaram no aspecto da educação, no aspecto também da sociabilidade? Você acredita que foi tardiamente essa questão de me entender como mulher negra? E eu vou te explicar o porquê. A gente sabe, eu sei que eu sou uma mulher negra retinta, meus traços, meus fenótipos estão todos aqui. Uhum. Mas entender a potência do meu corpo numa sociedade racializada como o Brasil, ou seja, uma questão mais política, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Aí você vai entender que as relações no Brasil, principalmente, se constroem a partir do marcador racial. Mas na questão interpessoal, uma questão mais institucional? Todas. Todas. Estrutural. E eu tive essa experiência de me tornar negra, tem até o livro, viu? Tornar-se Negro, da Neuza Souza Borges, até se o pessoal quiser dar uma olhada nele. Eu me tornei negra, como ela diz no livro, em 2020. Na pandemia. Por quê? Foi quando eu fiz o meu... como chama? Ai, gente, esqueci o nome do negócio. A transição capilar. O negócio é ótimo, né? Quando eu fiz a minha transição capilar, porque você lembra de mim, eu era lisa. Exato, entendeu? Exato. E aí, na pandemia, a gente estava em casa, a gente estava meio que sem o que fazer. Menina, verdade. Verdade. Entendeu? Agora que você falou, realmente, você teve essa transição. Eu tive essa transição. Mas o insight surgiu como? Na pandemia mesmo, eu ali, já tava meio, mais reclusa em casa? Eu já estava meio desconfortável com o liso, Entendi. porque eu pensava assim, eu tinha casado, vou ter filho. Não tenho filho ainda, mas se tivesse filho, como que eu vou explicar para minha filha, principalmente se for mulher, que meu cabelo tá liso, o do marido é liso, que o marido é branco, e o da criança não é? Quer dizer, já é uma questão, porque essa questão de cabelo na infância é delicada também. A gente não falou disso, mas tem uma questão de cabelo também na infância que é terrível. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que tomar uma atitude. O que eu vou fazer da minha vida? Aí foi quando eu comecei a fazer alguns ensaios. Aí eu tinha tirado o aplique, aí tinha ficado uns minutos assim, sem nada, me olhando. Tirei foto, mandei foto pro meu marido, mandei foto pra minha mãe. Aí, o que vocês acham? Mas eu ia colocar ainda o aplique de novo. Aí meu marido, não, tá lindo, não sei o que lá. Minha mãe, ai, será? Porque minha mãe é de outra geração, ela sofreu muito a questão do cabelo na época, né? Mas aí eu falei assim, não, quer saber? Eu vou tirar, a gente tá em casa e doa quem doer. Mas você sabe que a primeira coisa que eu pensei foi assim, gente, como que as pessoas vão me enxergar no ambiente de trabalho com esse cabelo? Porque a gente não tem, a gente não, né? A gente aprendeu, a gente entendeu que o cabelo, o nosso cabelo crespo, ele não é corporativo, ele não é estético. As pessoas dizem que ele é sujo e um monte de coisa, né? E a indústria do cosmético também, em algum momento, não estava tão preparada como está hoje. Né? Então, hoje você tem vários tipos de produtos para todas as curvaturas. Então, a gente percebeu que até para as mulheres negras, naquele momento de 2020, foi um resgate de autoestima. Muitas mulheres negras começaram a criar conteúdo de beleza naquele momento de 2020 mesmo. Porque era o momento que você estava mais em casa, então você não ia ter assim, muito contato com pessoas de fora. Ô, Karine, com essa mudança, onde você começou a se enxergar como uma nova pessoa, com mais alguns propósitos importantes para a tua vida, e aí a gente veio o momento, então, da vacina, da gente voltar para o nosso ambiente social, profissional.
como é que foi essa Carina, eu posso dizer, mais desconstruída? Pode sim. Então, foi um baque, né? Assim, um impacto na minha vida, porque o que eu fui fazer? Olha isso, eu fui mandando as fotos, a foto minha já crespa, para muita gente lá da FIB, por exemplo, do meu ambiente de trabalho. Olha, mudei, ó. O que você achou? Sabe que meio que prepara. Olha isso. Meio que preparando. Sim. Mas isso é o sistema que faz a gente pensar dessa forma. Meio que preparando as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, em 2021, eu fui para o doutorado. E lá eu conheci o professor Juarez Xavier, que eu acho que você Grande também Júlio. conhece. E ele que me fez entrar nesse universo de estudar relações étnico-raciais. Então, ali que eu comecei a entender realmente a questão política, a questão do abismo social que existe, o nosso modelo de Estado, quais são as influências que isso, né, questão racial, pode ter, por exemplo, na publicidade, que foi o meu objeto de estudo do doutorado. Então, ali eu comecei, assim, ter um arsenal de possibilidades para poder me defender desse universo também desigual. E eu acho que a gente chega num ponto importante. Essa conversa, esse contato com o professor Juarez, que te fez entender muitas coisas, até sobre o seu passado, e fez, acredito, repensar muitas coisas da sua trajetória até aquele ponto. Sim. Como que você consegue sintetizar a tua vida em relação, por exemplo, à trajetória de outras mulheres, de outras pessoas negras, que às vezes não conseguiram trilhar esse caminho, não conseguiram ter esse acesso que você conseguiu a ter profissional, pessoal, né? E hoje, numa batalha incomum, comum, na verdade, entre várias pessoas, de acessibilidade, de poder ter um mercado de trabalho mais diversificado, né? Mais aberto. Depois dessa conversa, né, dessa nova realidade para a Carina, então, enquanto profissional, docente, o que te abriu na mente em relação à tua história como pessoa negra e também das pessoas negras que construíram também uma trajetória nem tanto com tanto sucesso, ou até mesmo com o mesmo sucesso seu? Então, é até uma pergunta difícil de responder, porque a gente ainda busca essas respostas, né? Porque assim, o negro, quando ascende socialmente, quando ele tem um cargo de coordenação, que é o meu caso, quando ele é professor, está numa situação assim de destaque no espaço de poder, é muito duro porque é uma caminhada solitária. A gente não tem pares. Né? Então, assim, a gente não tem com quem dialogar, a gente não tem com quem conversar sobre determinados assuntos. Porque a gente percebe olhares, a gente percebe movimentos, né? E ao mesmo tempo você tem que ficar ali segurando, porque você não tem ninguém para conversar. Você conversa em casa, que as pessoas vão entender melhor. Então eu percebo que ainda é uma trajetória muito individual da pessoa negra, não é uma trajetória coletiva. A gente não percebe uma diversidade de pessoas negras nos ambientes de trabalho, em todos os sentidos. Eu não estou falando só de características físicas, eu estou falando da própria subjetividade mesmo, que foi roubada da gente. Sim. Então, a gente sempre foi ensinado a pensar de acordo com o modelo dominante. Então, se em algum momento também lá na USC ou em qualquer outro lugar que eu estivesse, se eu trouxesse referências pessoais, culturais da minha ancestralidade, talvez aquilo não fosse ser bem recebido. Então, você tem que dar uma certa blindada ali no lugar onde você está. Meio que negociar o espaço. Eu acho que a pessoa negra o tempo todo tem que negociar o espaço. A gente está falando de quase 20 anos. Exatamente. E hoje? A mesma coisa, a gente continua negociando os espaços. Então, assim, não tem como o tempo todo você ficar falando sobre negritude, racismo, assuntos políticos em ambiente de trabalho. Porque nem todo mundo pensa como você. E em algum momento você realmente pode ser cancelado, não no sentido da internet, mas você fica taxado como preta militante, a preta comunista, a preta do mimimi, do vitimismo. E isso aconteceu com uma colega minha, ela é professora na área da educação, e como ela sofreu algumas violências, ela sempre falava sobre essas violências, né? Só que talvez de um jeito não tão negociável, vamos dizer assim, penso que ela poderia trabalhar de uma forma até um pouco mais estratégica nesse espaço, ela foi vista e taxada como vitimista. Então, esse lugar é muito delicado para a gente que está num espaço de poder, tem que negociar muito mesmo. Ao mesmo tempo que a militância, às vezes, pode ser a única opção.
É que, assim, a militância hoje, com tanta desinformação que a gente tem, principalmente da internet, ela virou uma coisa muito pejorativa. Mas se não tiver isso, a gente não consegue ter acesso, por exemplo, a políticas públicas. Né? E eu não estou nem só falando de ações afirmativas, estou falando de várias. Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, que viabilizou o ensino de história da África nas escolas, a militância, o movimento negro fez isso. Né? Até a questão da definição de raça no Brasil, foi o movimento negro que categorizou, porque o Brasil, o Estado, ele sempre teve uma política pública de apagamento da raça. Então, não era para o Brasil ser identificado por nenhuma raça. Como a gente teve a influência da colonização dos europeus, os indígenas já estavam aqui, os negros vieram escravizados, então a ideia que muitos intelectuais da época diziam, principalmente Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, era que aqui era o paraíso das raças, democracia racial, todo mundo é igual, a gente é o pardo, é o moreno, então a gente nunca teve essa facilidade de definir a questão de raça, e o IBGE, e o movimento negro, pelo IBGE definiu, então se você é uma pessoa preta, retinta como eu, você é uma pessoa preta. Se você é um pouco mais clara, de repente seu pai é branco, sua mãe é negra, você é uma pessoa parda, mas pretos e pardos pertencem à população negra. Então você pode ter uma pessoa parda, mas ela é negra. Então quem definiu essa categorização, por exemplo, foi o movimento negro, foi a militância. Então, a gente precisa entender também isso, né? E não colocar só para o lado pejorativo. Mas ainda assim é uma luta em alguns espaços de poder muito, muito, muito individual. Muito. Olha, a gente conversa com a Karina Nascimento. Você falou um pouco do mercado de trabalho, né, Karina? Houve alguma situação marcante para você que te fez repensar no momento ali, no posicionamento no mercado, no momento da sua caminhada profissional, né? E se você teve esse processo, essa etapa, como é que você conseguiu transformar isso em estratégia de vida e de sucesso profissional? Olha que engraçado você perguntando isso, né? Como o meu tornar-se negra foi em 2020, eu fiz uma retrospectiva na minha tese. Eu usei o método da autoetnografia, que a gente realmente... É quase uma autobiografia, mas tem um valor científico ali. E aí eu comecei a lembrar de violências que para mim não eram violências, mas de situações que eu passei no ambiente de trabalho, que já era ali uma certa divisão racial ou uma leitura racializada com relação à minha pessoa. Mas eu fui entender isso depois. Então, assim, muitos olhares, boicotes, muitos boicotes eu recebi nesses outros lugares, né, quando eu trabalhei. Não ser ouvida. Às vezes você está numa mesa, numa reunião, falando uma coisa, você é interrompido, e aí uma outra pessoa de um outro grupo social, uma pessoa branca, enfim, fala a mesma coisa, mas a ideia dessa pessoa, que é a mesma que a sua, que é validada. Então, isso realmente acontece. Como que você bastante. transformou isso em oportunidades? Eu transformei isso em indignação e aí virou a minha tese. Então, assim, eu tive condições de estudar isso cientificamente, porque essas coisas acontecem. Então, tendo um pouco mais, conhecendo mais com profundidade essas relações, hoje eu consigo entender melhor como as coisas se estabelecem, como as relações se transformam, sejam elas afetivas, sociais, estruturais, institucionais. Perceber que o Brasil é assim, né? Mas não de repente trazer isso para um lado mais individual, mas entender que é uma estrutura e que individualmente a gente não tem condições de fazer nada sozinho e que a gente precisa do apoio de todo mundo, inclusive de pessoas brancas. E aí eu falo da indiferença da sociedade e a sua autocobrança, que eu acho que foi muito acima da média de qualquer um. Ai, sim. Gente, é uma loucura. Voltando no contexto familiar, você vê como que minha família foi fundamental em toda essa minha trajetória. Minha mãe sempre falava, Karina, você não precisa ser a melhor, mas você precisa estar entre as melhores. Isso quando eu estava na quinta série, na quarta série e tudo. E eu era muito CDF Isso foi também. Um mantra que te acompanhou? Um mantra, até hoje. Eu tô no pós-doc, entendeu? Eu não vou parar mesmo. Então, eu sempre tento fazer um trabalho, assim, de excelência, mesmo assim, quando eu não tô mais suportando, que eu tô, assim, exausta, exaurida, mas eu tento entregar o meu melhor para justamente não cair naquele lugar. Nossa, ela errou. Aí, tá vendo? Por isso que a gente não pode contratar gente assim, né? Que é o que a gente escuta também, né, às vezes.
Tem entendeu? isso. Então, é terrível para sua saúde mental, porque você está sempre em alerta, você está sempre em vigilância, né? Ansiedade, né? Enfim, eu tenho TAG, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? Por conta desse excesso de preocupação de tudo. Que tudo tem que estar muito bem entregue, tudo tem que ser muito bem feito, sempre com excelência, mas isso cansa. Mas o modelo da estrutura que a gente vive, né, racializada, ela faz com que a gente tenha que ser impecável para a gente ser assim, visto, para as pessoas considerarem a nossa participação, a gente tem que ser o melhor de tudo. Assim, não pode ser mediano, tem que ser o melhor. Aqui a tua família foi um ponto importante, um ponto chave para o teu desenvolvimento. E para aquelas pessoas que têm o desarranjo familiar, que não pode, não tem como confiar na família e se entregar, né, de uma forma mais aberta, de um convívio mais salutar em casa, Uhum. aquelas mulheres, homens pretos que têm que sair para batalhar, trabalhar os 2 períodos, chega cansado em casa, ainda precisa fazer os seus estudos. As pessoas que não têm essa oportunidade familiar, Karina, e a gente sabe que existe isso, Sim. e muito forte. Né? Como a gente conseguir mudar um pouco esse ambiente e ter um ambiente de mais oportunidades? Então, é muito complexa também essa pergunta. Eu sei, mas eu falo que o viés da educação é um viés importante. Importante. O que eu vejo, assim, principalmente naquelas histórias de sucesso, quando a família não é bem recomposta, é só a presença da mãe ou a presença da avó, alguma coisa do tipo. É você entender, a pessoa que é empobrecida, ela tem que entender que a única possibilidade da mobilidade social é a partir da educação. A gente não é herdeiro, a gente não tem como furar a bolha se não for pela educação. Então, isso deveria ser um mantra mesmo das pessoas mais empobrecidas. Então, assim, por mais que há ali uma vulnerabilidade perceptível, mas em algum momento a gente tem que trazer para si, tá? Eu vou trabalhar, porque eu também tive que trabalhar, né? Porque, assim, às vezes dá a impressão que eu não trabalhei, mas assim, eu trabalhei até bem cedo, Sim. com 16 anos. Muita gente, meus colegas, meus contemporâneos mesmo, foram trabalhar com 30, 20 e poucos anos. Então, para minha época, eu achei que trabalhei cedo também, né? Na verdade, eu entrei na USC com 15 para 16. Então, imagina, juventude. Então, em algum momento, a gente tem que pensar. Primeiro tem que ter a consciência de classe, né? Precisa entender isso. Muito bem elaborada. Muito né? bem elaborada. A gente não pode cair nessas armadilhas de internet, de joguinho, de influenciador rico. Isso realmente mina um pouco as nossas possibilidades. Porque o que eu vejo? Muita gente hoje, dessas novas gerações, não quer fazer faculdade porque quer ficar rico na internet. Isso é muito grave, né? A gente tem percebido em universidade pública, privada, que o número de pessoas, número de candidato vaga está reduzindo. Sim. Porque tem esse vislumbre da internet, do influenciador, do lifestyle, e para o pobre isso não vai resolver, não vai funcionar. Né? Então, a gente precisa entender isso. A gente é pobre, isso é um mundo de ilusão, a gente tem que se agarrar a alguma ferramenta, que é o conhecimento. E o conhecimento científico, não conhecimento aí de coisas que a gente vê que não tem muito contexto. Então, o ideal seria isso, né? A pessoa que está ali, que está trabalhando, entender que o estudo é muito importante, que ele vai transformar, que não vai ter varinha mágica, não vai ter ninguém que vai te dar um dinheiro, você não vai ficar rico porque você vai virar influencer, em algum momento pode até ficar, mas são poucos os que chegam lá assim, né? É uma dose de realidade que precisa ser dita. Precisa. Né? Porque por todas as oportunidades, você tem sempre aquela parcela para o negro que é muito limitada. Uhum. E aí vem um pouco essa reparação, uma tentativa de reparação com as cotas, com as ações de integração para uma outra realidade, né, Karina? Sim, sim. Inclusive assim, né, as políticas de ações afirmativas, elas não são só para pessoas negras, né? Sim. Mas quem é mais... na ponta, afetado e de alguma forma fuzilado são as pessoas negras. Então tem cota para pessoas indígenas com deficiência, para as pessoas de ensino médio, para a escola pública, tem muitas outras
categorias de ações afirmativas. Uhum. E por que a gente entende que a política de cotas, o Juarez não gosta que fala política de cotas, é ações afirmativas. Ações afirmativas, Por que a gente acha que as políticas de ações afirmativas são importantes? Que é reparação histórica, sim. Se a gente pegar o início do nosso Brasil, o Estado brasileiro fez uma grande política pública de uma entrada gigantesca de europeus para cá. E o Estado brasileiro deu terra, deu comida, remédio, escola para essas pessoas, pequenos negócios. Então, assim, houve uma política de ação afirmativa para as pessoas brancas europeias virem para cá, porque a ideia do Estado brasileiro era extirpar as pessoas negras daqui. Em 1910 teve um congresso que chamava Congresso das Raças, alguma coisa assim. E João Batista de Lacerda era o antropólogo da época. Ele dizia que em 100 anos não era mais para ter pessoas negras aqui no Brasil. Então, qual que era a estratégia do Estado? Trazer o maior número de pessoas brancas para cá, incentivar a miscigenação, que muitas vezes foi a partir de estupro, para ir clareando o Brasil. Essa é a ideia do clareamento, a política de embranquecimento, a política de clareamento. Então, essa vida dos imigrantes para cá, com toda uma estrutura de trabalho, de acesso, de política, de cultura, foi fundamental para essas pessoas se organizarem enquanto sociedade aqui no Brasil. E as pessoas negras não tinham acesso a isso. Não podia estudar, porque não podia estudar mesmo, a gente era proibido, isso está na Constituição. Não podia arrumar trabalho para essas pessoas, e aí criaram a lei da vadiagem, que se tivesse pessoas negras perambulando pela rua, tinha que prender. Então, a Constituição, ela, de alguma forma, naquela época, ela fez com que a gente fosse extirpado daqui. Não era para a gente ficar aqui de jeito nenhum. E tudo que era do negro era criminalizado. A capoeira foi criminalizada, candomblé foi criminalizado, e até hoje, de certa forma, ainda é. Então, o samba foi criminalizado, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o samba e a bossa nova. A bossa nova, ela foi uma apropriação cultural do samba, porque eles entendiam que o samba, a classe dominante entendia que o samba era muito barulhento, muito de periferia, e aí se você colocasse alguns instrumentos mais sofisticados... Glamorizaram, isso, né? Aí criou a bossa nova. Então, a gente teve um processo de extirpação aqui da sociedade brasileira muito grande, muito grande. Nada que é do negro é bom, assim, que as pessoas leem hoje dessa forma. Nada que é nosso é bom. E seguimos com essa segregação velada também, né? Sim, velada, não velada, tudo. Então, essas políticas públicas, Estatuto da Igualdade Racial, a lei da 10.639, políticas de ações afirmativas, são importantes, são muito importantes. Você falou em saúde mental, transtorno de ansiedade. Sim. Carreira e saúde mental, Karina, caminham juntas até certo ponto. E aí vem uma palavra muito importante, que é o equilíbrio. Precisa ter equilíbrio aí, né? Principalmente em contexto corporativo, que vem no pacote alta cobrança e muitas vezes pouco reconhecimento. Como é que você lidou e se é que tem alguma receita para você conseguir sair, de certa forma, ilesa desse sentimento de ansiedade, ao mesmo tempo de responsabilidade por ter uma carreira no mundo corporativo, chegar em casa, cuidar do marido, da casa, do ambiente familiar, enfim, junta tudo isso num pacote tão só. Eu lidei muito errado, muito errado com isso. Eu só fui parar quando eu tive o diagnóstico de TAG. Que aí eu falei assim, olha, eu passei muito mal realmente, assim, com sensação de morte iminente. Eu falei assim, agora eu vou ter que parar. Porque era férias, eu tava, né, com a cabeça ocupada. Tava viajando com a cabeça ocupada. A cabeça não para, minha mente é uma coisa louca, não para. E eu falei assim, agora, querida, você vai ter que parar porque seu corpo não tá aguentando mais, né? Mas assim, na fase da acadêmica, assim, como professora, é diferente da fase do mercado corporativo. O mercado corporativo, ele é mais brutal. Porque lá você, pelo menos na época que eu estava na agência, não tinha horário para nada, minhas férias estavam acumuladas. Então, assim, virou um transtorno mesmo, né? Tanto na USC, em agência, tudo. Foi muito difícil, assim. Os eventos, por exemplo, Bienal do Livro, a gente fazia direto. Era 30 dias fora de casa. Aí era férias, não podia tirar férias, porque já tinha outro evento, não sei na onde. Então, foi horrível. Então, você acha que você adquiriu essa tag nesse momento?
Exatamente, porque eu lembro muito, muito engraçado, assim. Porque o ambiente educacional, ele tem mais regra, é um regramento mais... né? Você cumpre ali, tá tudo certo. Tem um horário de entrada, saída, você tem ali um volume de trabalho que você já sabe o que vai acontecer, né, no seu dia a dia. Mais ou menos. Porque assim, né, você tem o WhatsApp, o aluno vem, e, né, domingo de noite, quer que lança nota não sei da onde, ai, cadê minha falta, ai, cadê não sei o que lá. Então, assim, às vezes o aluno perde um pouco da mão de entender que o celular do professor, da professora... Tem horário comercial também. É horário comercial, também. Entendeu? De madrugada, é Prex, não sei o que lá. Na época do Prex mesmo, não tô dizendo da nossa amiga aqui não, tá? Mas teve turma aí que era de madrugada mandando mensagem pra mim, gente. Como que faz? Vocês fazem isso, Maria Isa? A Isa não fez. A Isa não fez, ufa. Mas teve uma galera aí que, pelo amor de Deus, sabe? Aí você tem que estar inteira respondendo tudo. Então, eu não sei, eu acho que essa questão racial também, de querer sempre entregar o melhor, de ser 10 vezes mais, etc, etc, você cai nesse lugar da alta produtividade. Porque dá a impressão que você não pode parar, porque se você parar, você vai errar. É uma coisa louca, né? Mas era como eu pensava, assim. Então, minha cabeça nunca parou. E aí, deu no que deu. Então, agora, eu tô fazendo tratamento, bonitinha, né? Tranquilamente. Então, agora, tô de férias. Como diz, né? Férias mesmo. Estou medicada. Tô medicada, entendeu? Vou viajar, viajo mesmo. Desliga. Desligo. Conseguiu desligar. Tô conseguindo desligar, mas é recente. Porque o doutorado tava aí também, ali, ó. Então. Olha, a gente percebe que é um cenário que, se você também não se autopreservar, né, tirando as férias que você precisa tirar, tendo descanso, a qualidade de vida, isso complica, impacta mesmo, né, o nosso ambiente de trabalho, nossa produtividade principalmente. Aí eu quero aprofundar um pouco nessa disputa por carreira. Né? Quando você se viu contemplada com um doutorado, com um bom emprego, com uma posição de destaque na sociedade, ao mesmo tempo, você sentiu alguma disputa de espaço com outras mulheres negras, Karina? E como que nessa corrida entre melhores posições, a gente consegue um fortalecimento de uma sororidade, vamos pensar assim, né? Nesse cenário todo de disputa. Primeiro, eu queria saber, então, se você já teve uma disputa com uma outra mulher negra e como é que você saiu nesse cenário. Se há uma ajuda mútua, se há um companheirismo, se você ainda entende que precisam ter barreiras a serem quebradas. Então, eu nunca disputei com mulher negra, porque não tinham mulheres negras para disputar comigo, por incrível que pareça. Assim, todos os espaços que eu disputava eram com mulheres brancas, homens brancos, então... Se torna mais difícil. Muito mais, muito mais. É quase que impossível muitas vezes, né? Às vezes você pode ter um super currículo, mas a questão racial, ela vai fazer diferença. Em algum momento alguém foi dizer, não sei, mas eu não gostei, não sei, tem alguma coisa nela, a energia não bateu, o santo não bateu, sabe assim? É sempre uma coisa que não dá para explicar tangivelmente. É um sentimento de uma sociedade estruturada a partir do marcador racial. E qual foi a tua receita para lidar com isso? Como é que você adquiriu essa expertise? Porque tem que ser no momento, na hora, em decisões muito de insights ali, naquele ambiente de concorrência, de... aí você tem que pesar a mão, né? E aí, assim, eu lembro claramente numa situação que eu passei, que eu tava vendo que as coisas estavam indo para um outro lugar, eu falei assim, gente, espera aí. Vocês estão... vocês não estão entendendo muito bem como isso está funcionando, vocês estão levando uma questão aqui que eu não gostaria de levar em consideração, mas vocês estão colocando ela em primeiro lugar. Aí eu fui falando, né? Fui desenrolando com todo o cuidado do mundo, mas eu tive que pesar a mão e falar, olha, eu sou a única pessoa negra aqui, eu tô tendo um tratamento diferente, vocês estão me recebendo diferente, vocês estão lidando comigo diferente, vocês estão me olhando diferente. E aí foi, né, aquele silêncio sepulcral, assim, de constrangimento, porque eu acho que assim também, em algum momento, quando você passa por uma situação escancaradamente racializada, você tem que constranger o outro.
É fundamental. Tipo assim, porque a gente percebe muito no ambiente corporativo, não estou dizendo que é o meu, tá? E assim, tudo que eu estou falando aqui não são também só experiências pessoais, são de coisas que eu vejo, mas tem um termo que até um autor usa que chama racismo recreativo, que é brincadeirinha. Ah, mas eu não tive a Falar sobre isso. intenção, entendeu? Uhum. Cara, se a pessoa se feriu com aquilo, não pode ser brincadeira. E outra, a pessoa não negra, que seja branca ou de qualquer outra etnia aí, ela não pode validar se aquilo que o negro sofreu é ou não é racismo, porque não é ela que está sofrendo. Assim como o homem falar para a mulher que não foi machismo, assim como uma pessoa hétero falar que não foi LGBTfobia, e assim por diante. Então, constranger aquela pessoa para a situação não ficar pior, né? Para você não ter que tomar Acho que nem um medidas tão... constrangimento, é se colocar no lugar, ela se colocar no lugar dela. Olha aí, peraí, olha o que você está Sim. fazendo, olha aonde você está levando o rumo dessa história. Praticamente isso, né, Sim, Karine? sim. Mas o constranger fica aquela coisa assim, nossa, fica aquele silêncio, aí a pessoa realmente percebe que ela Sim. fez bobagem. Do que se você chegar e já meter o dedo na cara. Porque, lembra que eu falei? É uma questão de estereótipo para nós. Eles acham que, principalmente uma mulher negra como eu sou lida como raivosa, eu sou lida como arrogante, eu sou lida como prepotente. E eu só tô vivendo a minha vida. Mas como o meu conjunto aqui, ele foge um pouco daquilo que a sociedade está esperando enquanto uma mulher negra, eu viro uma ameaça, eu viro um inimigo. Então, tudo vai ser taxado para mim. Entende? Então, isso também Sim. é muito cruel. Então, se eu chego no lugar, isso é estratégico, você perguntou de estratégia. É uma tática de guerrilha mesmo, exatamente, né? você falou de estratégia. Eu não vou chegar lá enfiando o dedo na cara porque já me chamam de barraqueira, já me chamam de raivosa. É isso que eles querem que eu faça. Eles querem que eu levante a mesa, que eu fique louca no lugar. E não, vamos lá, querido, vamos entender o que está acontecendo aqui. Aí você constrange a pessoa com educação e não tem para ninguém, a pessoa vai parar. O constrangimento nada mais é de que expor a situação às claras na mesa e um autoexame de consciência para quem provocou. Exatamente. Poxa, o que eu tô fazendo aqui? Calma, né? Sério mesmo, cara, que é isso? É. E aí você fecha a cara e pronto, acabou. Olha. Isso é estratégico, muito estratégico. Karina, e o que você me fala de políticas públicas de diversidade e exclusão? E você, na sua trajetória, e você conseguiu acompanhar muitas ações efetivas, outras nem tanto. E hoje, como você chega a uma conclusão? Nós temos medidas para diversidade, para inclusão, que conseguem satisfazer realmente a classe de pretas, que procuram e galgam um melhor lugar ao sol no mercado de trabalho? Eu vou dar exemplos de empresas... Principalmente no mercado de trabalho, mas também extensivo a relações interpessoais. Tá. Assim, no geral... O que eu entendo e que eu percebo, assim, foi até um debate que nós tivemos na Unesp esses tempos atrás, que muitas das políticas elas são definidas a partir do interesse da empresa. E muitas vezes não entendem ou não escutam a comunidade, os trabalhadores, vamos dizer assim. Então, é aquela política que tem que cumprir algum tipo de requisito, e a coisa a gente percebe que ela é muito incipiente, muito superficial também. Né? O que eu entendo? Quando a empresa coloca no seu MVV que ela tem diversidade, isso tem que ser aplicado a tudo, né? Não é só incluir 20% de negros, 20% de mulheres, mas ter um letramento racial, de gênero, de sexualidade, de idade, de território, de tudo, na empresa. Porque você imagina, 20% de negros entram na empresa, aí o corpo da empresa como um todo não sabe lidar com aquelas pessoas que estão chegando. Aí fala do cabelo, aí fica falando de esporte de um jeito assim, mas o negro é mais forte, o negro é mais rápido, ou seja, ainda tirando a nossa intelectualidade, a gente só é bom na força, né? Então, tem muita coisa que precisaria também internamente dentro da empresa passar por um bom letramento racial. Senão não vai fazer sentido nenhum. Você vai ter várias pessoas negras lá. Muitas vezes, essas pessoas negras não passam dos cargos do operacional, não tem cargos de liderança, um ou outro, a maioria fica no operacional mesmo, a gente não tem condições de assambarcar essas pessoas para a empresa. A empresa não está preparada para isso. Absorver
esse profissional. Esse público. Esse público. Porque são especificidades diferentes, são vidas diferentes, são experiências diferentes, são pontos de partida diferentes. Então, isso a empresa precisava fazer mesmo. Então, vai fazer a política de diversidade, dentro de ESG, o que seja, mas vai contemplar de verdade os colaboradores, eles foram ouvidos, todas as demandas foram escutadas. Como que foi isso? Aí, se aconteceu esse coletivo, acho que aí super show, super importante. Agora, empresas que eu percebo que têm feito isso de uma forma bem ousada é a própria Rede Globo. A Rede Globo passou por um processo assim de reformulação de entretenimento, de novela, de profissionais, de repórteres, apresentadores, brutal. Assim, e realmente entenderam que havia a importância de ter um departamento sério, efetivo de diversidade. Então, você vê, hoje você tem aquele programa Negritudes, tem os Falas Negras, as novelas mudaram demais. Demais. Você assistiu Vale Tudo em 88. E agora? E tá assistindo agora. Sim. Eu sou noveleira, gente. Né? A Garota do Momento, que acabou de terminar também, eles trouxeram de uma forma tão bonita falar de candomblé, falar de espiritualidade. Eu sou cristã e eu não vejo problema nenhum de falar sobre isso. E eles fizeram de uma forma tão leve, e como deve ser, na verdade. É ancestralidade. Isso. Movimento, né? E aí, tá aí o compliance, né? Uma palavra tão bonita hoje, tão na moda, né? Usada por tantas empresas, né? Uma norma interna, né? De conseguir também mais ações responsivas e de acolhimento e informação, né? Sim. Passa por aí também, né? Tudo. Uma repaginação, né? A empresa se repaginando constantemente, né? Incluindo argumentos e ações e estratégias também, né? Sim, tem que ser de uma forma efetiva e contínua, né? Não pode ser um hype, né? Exato. O que eu percebi, assim, em 2020, todo mundo falou sobre racismo por conta da questão lá do George Floyd. Então, você via a Nike falando disso, Adidas, todo mundo. Aí, de 3 anos para cá, e nem foi agora, de 3 anos para cá, os departamentos de diversidade e inclusão foram extintos. Sumiram. E aí, no doutorado, fazendo a pesquisa, eu entrevistei vários publicitários de São Paulo. Eles falaram que há uma agenda realmente global política para que não se fale mesmo de diversidade mais. E as empresas internamente estão usando o termo de aspiracionalidade. O que é o aspiracional? É você falar de todo mundo, é você falar daquilo que as pessoas querem ver, como que as pessoas querem se sentir, como que as pessoas querem se ver. Querem se ver ricas. Qual que é a beleza padrão? É o branco, entende? O aspiracional das agências, das grandes marcas hoje, isso foi o que eles me disseram na pesquisa, né, na entrevista que eu fiz com eles para o doutorado, é isso, de trazer um lifestyle padronizado para voltar aquilo que é... E totalmente subjetivo, exatamente, né? Não tão subjetivo, mas estruturado, porque se a gente for pensar na questão, o conceito da supremacia racial branca mesmo, são 3 categorias, cultura, ciência e beleza. Cultura. Qual cultura que a gente acaba consumindo eu falo mais? Subjetivo, Karina, porque não se aprofunda. Não, sim. Né? Individual, isso, entendo. Mas, por exemplo, você pega essas 3 categorias, qual cultura que a gente mais acessa? É europeia. Quem que a gente acha que são os grandes pensadores dignos de serem cientistas? Não são os negros. Quem são as pessoas dignas de beleza que as pessoas falam que são bonitas? Então, esse aspiracional das marcas, nas agências, está dentro também dessa categoria. Olha, que papo interessante, profundo, né, Karina? Ela é professora, publicitária, doutora em mídia e tecnologia. Eu converso, tenho a honra aqui de receber, né, minha conterrânea lá desde a época de Universidade Sagrado Coração, hoje de Sagrado, onde eu estava na Rádio Veritas, e a Karina na Edusc, que bons tempos, hein, bons Karina? Tempos, que maravilha, muito que gostoso. Bom, muito bom. Karina, a gente já vai encerrando esse Consicast, e eu queria, claro, né, ter um conselho que você daria para o jovem negro, para a jovem negra que está entrando agora no mercado de trabalho, sonha em crescer, sonha em liderar, em ir para a cabeça e construir isso que você construiu. E eu gostaria que você fosse muito sincera e também muito direta, né, para engajar essas pessoas que estão na nossa audiência nesse momento e que precisam de um estalo.
Olha, vou até olhar para essa câmera aqui. Eu diria para você, jovem negro, para você, jovem negra, que o fundamental é a educação, né? O conhecimento transforma, o conhecimento liberta. E eu que sou de um grupo social empobrecido, minha família toda pobre, assim, no sentido financeiro, né? Nós não somos ricos. Assim, a gente tem condições, mas não somos ricos, né? Mas, assim, é a educação que vai permitir essa mobilidade social. Então, sai da internet, né? Não acreditem muito nesses influenciadores que vendem, inventam uma série de coisas para vocês, que eu sei que vocês são uma geração mais nova do que a minha, e que muitas vezes vão ficar aí interessados e divagando muito ali por aquilo que eles estão falando, mas eles já estão com a vida mais consolidada do que a nossa. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito pé no chão. Então, eu diria isso para esse jovem, ter pé no chão, entender que as coisas não são fáceis, que esse mundo digital é falácia, é uma fabulação muito grande às vezes, e a gente não pode ficar só nisso. Então, tem que trabalhar sim, tem que ter uma profissão, mas também tem que ir para uma universidade, ver o que você gosta, né? Nem sempre a gente vai gostar de tudo, normal. Se não deu para fazer a faculdade, faz um curso profissionalizante também, que é super possível. A gente tem muitos cursos profissionalizantes hoje que também te dão uma certa condição. Uhum. Então, às vezes, dependendo vamos dizer assim, da característica da pessoa, não característica, mas dependendo daquilo que ela acredita, lógica, ou aquilo que ela tem mais afinidade, às vezes um curso profissionalizante é melhor que uma universidade. Às vezes. A pessoa que é mais mão na massa, assim, sabe? A gente percebe muito isso em Senai, por exemplo. Exato. Né? E aí a pessoa vai ter uma profissão rápida, mas a universidade vai te dar um status maior e melhor, né? Você é universitário, depois você pode fazer uma pós-graduação, que é super importante, uma especialização, fazer um MBA, se for da área acadêmica, fazer um mestrado, se quiser dar aula, faz o mestrado, faz seu doutorado. Seja para o corporativo, seja para a docência, qualquer coisa, o caminho é um só. Estude, não fique assim, vidrado em coisas mágicas de internet, e é um ficar recado rico importante, rapidamente. E um recado importante para os pais também, o mantra é necessário. É necessário. Por mais que tenha toda a dificuldade do dia a dia, de trabalho, de família, esse mantra é necessário. É muito necessário, porque é o nosso único instrumento para a gente lidar com a desigualdade, para a gente lidar com tudo que está acontecendo, é o conhecimento. No universo de fake news, de informação polarizada, você não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. Um monte de gente falando assim, quem que eu vou confiar? Se você tem o conhecimento científico, né, o dado aí como certo, vamos dizer assim, você está tranquilo, você sabe em quem que você vai acreditar. Né? Então, mas é um desafio, é um super desafio. Que maravilha. Quem quiser encontrar a Karina Nascimento nas redes sociais? Meu arroba é @carinascimento_. Eu tô mais lá, na verdade. E também tem o e-mail da Unesp também, se alguém quiser trocar alguma informação, que eu participo de um grupo de pesquisa lá, que é o Neocriativa, e a gente faz todos esses estudos, inclusive. Pode ser meu e-mail, carina.nascimento@unesp.br. carina.nascimento@unesp.br. E tô na FIB também, se você quiser lá, eu tô lá todas as noites, a gente pode conversar, eu apresento o curso de publicidade para vocês, quem quiser fazer publicidade, audiovisual, administração, tamo junto. E até um bate-papo, viu? De conteúdo com a Karina. Aí, ó. Vai abrir muita mente de muita gente. Cara, obrigado, querida. Eu agradeço. Pela participação, que bate-papo. Olha, divulgue esse conteúdo para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar, conteúdo de grande importância para a gente abrir os horizontes, né? E passar por cima de qualquer desafio, qualquer intempérie, né? O que importa é isso, é a gente olhar para frente. É sempre à frente. Né, aquém das adversidades. Exatamente. Cara. A gente não pode entender que a dificuldade, o racismo é uma muleta e eu vou ficar lá, eu sou negro, eu tenho dificuldade. Não, a gente sabe que a gente é negro. Mas como que a gente vai transformar essa dor, essa indignação, impotência em possibilidade? O Milton Santos fala muito disso, né? A gente tem a fabulação, que é aquilo que a sociedade criou para a gente acreditar, a perversidade, que é o
aqui de material, que é o ruim que acontece, e a gente pega essas duas categorias e transforma em possibilidade, que é você realmente subverter essa lógica desigual. Obrigado. Eu que agradeço. E a você, obrigado pela audiência. Até um próximo episódio do seu Consicast.